vivendo. Mas para quem não me conhece, o meu nome é Fernanda, eu sou a gerente executiva do ICE e estou aqui junto com a Juliana e a Bianca da equipe do ICE para compartilhar com vocês essa iniciativa que a gente criou nesse contexto da Covid e essa chamada para organizações de apoio ao empreendedor, né? Eu vou contar em detalhes para vocês. A ideia é que eu passe rápido pela apresentação para que vocês possam ter bastante tempo para fazer todas as perguntas que vocês tenham, todas as dúvidas que vocês tenham. Fico feliz aí de ver carinhas conhecidas nessa conversa. Bem feliz. Vou compartilhar minha tela com vocês e aí eu vou começar a contar então da iniciativa, tá? Acho que como eu mencionei, a iniciativa Elos de Impacto, deixa eu só subir aqui para poder colocar no modo apresentação e vocês enxergarem direitinho. Se a Ju ou Bianca quiserem fazer alguma intervenção, eu não estou com acesso, eu não estou conseguindo ver o chat enquanto eu apresento, tá? Então vocês podem me interromper mesmo e aí eu paro de falar. Essa iniciativa, essa chamada Elos de Impacto, que vai disponibilizar recursos para projetos e organizações que apoiam os negócios de impacto, é uma iniciativa do ICE, dentro de um guarda-chuva que a gente está chamando de Elos de Impacto, que eu já vou explicar para vocês, com o apoio do Fundo Vale. Então, para quem também não conhece ainda o ICE é uma organização que tem 20 anos, fez 20 anos no ano passado e que atua para fomentar a inovação social. A gente vem trabalhando desde 1999 com fomento de inovação social em diferentes temáticas. Desde 2012, a nossa agenda é a agenda do fortalecimento do campo, do ecossistema de investimentos e negócios de impacto no Brasil. Ou seja, a gente olhar para esse ecossistema e poder sensibilizar e poder articular diferentes atores para que a gente tenha modelos de negócio que possam resolver problemas sociais e ambientais. Falando de maneira bem resumida, né? O ICE tem uma série de iniciativas que a gente realiza dentro dessa agenda. Essa iniciativa, que é a Elos de Impacto para incubadoras e aceleradoras, está dentro de um programa que a gente chama de Programa de Incubação e Aceleração de Impacto, que tem como foco apoiar organizações de suporte ao empreendedor para que elas tenham as ferramentas necessárias para apoiar essas organizações. Essa chamada, né, na verdade, a iniciativa Elos de Impacto, ela foi criada dentro do ICE em resposta aos impactos que essa pandemia está trazendo para o ecossistema de investimentos e negócios de impacto. Mas a chamada em si, ela não é uma chamada em resposta direta, né? Ela é uma chamada que tem como objetivo apoiar aceleradoras e incubadoras e organizações de suporte ao empreendedor a identificar e apoiar ações que mantenham, fortaleçam ou incorporem a agenda de negócios de impacto e para promover a troca de experiências e fortalecer essa rede nacional de organizações que dão suporte ao empreendedor de impacto. Então, nosso entendimento é que as organizações de suporte ao empreendedor são fundamentais para esse ecossistema se manter vivo neste momento. E por isso a gente está disponibilizando recursos nesse momento sensível para estas organizações. Mas as ações que vão ser financiadas não precisam ser ações em resposta a essa pandemia. Elas são ações de outra natureza, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês. Então, a que ela se destina? A essas organizações que no nosso vocabulário a gente chama de organizações intermediárias, né? São organizações que atuam no apoio, incubação e aceleração de negócios de impacto social. E aí a gente tem 2 critérios mínimos, né? Essa organização tem que ter um CNPJ ativo há mais de 2 anos e ter comprovadamente apoiado, no mínimo, 3 negócios no último ano. E os projetos apresentados precisam ser concluídos até 31 de dezembro de 2020. Então, são ações de cunho mais rápido, né? Que a gente imagina a implementação, vocês vão ver o cronograma, mas a implementação ela é entre agosto de 2020 e dezembro de 2020.
a gente vai financiar projetos de até R$ 25.000, se for proposto por uma organização, ou até R$ 50.000 em projetos colaborativos elaborados por 2 organizações. As inscrições estão abertas até o dia 30 de junho. E aí, a gente tem 2 categorias que as iniciativas, os projetos podem ser inscritos. Uma categoria é o fortalecimento institucional da organização. Só um ponto. Se vocês tiverem alguma dúvida que vocês queiram ir colocando no chat, por favor, podem colocar, e aí, ao final, eu passo pelo chat e vou respondendo, a Ju e a Bianca. E se a gente tiver tempo também, a gente pode abrir para perguntas, a gente pode também abrir para perguntas diretas, que eu acho que é até legal, porque às vezes é uma nuance, né, que vocês querem saber. Então, a primeira categoria é para o fortalecimento institucional da organização. Então, são projetos que são voltados para esse desenvolvimento das organizações, com o objetivo de fortalecer a capacidade institucional para oferecer o apoio necessário aos negócios de impacto. Então, de novo, a agenda estratégica do ICE é o fortalecimento do ecossistema de investimentos em negócios de impacto. A gente quer, com essa chamada, apoiar incubadoras, aceleradoras, instituições de apoio ao empreendedor, para que essa agenda de negócios de impacto ganhe mais tração, ganhe mais visibilidade, esteja ativa dentro da organização. Então, as ações de fortalecimento institucional, elas têm com vistas esse olhar para melhorar a capacidade dela de apoiar negócios de impacto. E aí tem outra categoria, que é o desenvolvimento de instrumentos, ferramentas, metodologias e ações específicas para o apoio a negócios de impacto. Então, a implementação de iniciativas de seleção e de apoio a negócios de impacto, incluindo ações e programas que podem ser novos ou programas que podem ser até remodelados. Então, imagine que é um programa que não tem como foco negócios de impacto, e aí ele faz esse ajuste para apoiar negócios de impacto. Essa é uma modalidade. Um instrumento de apoio ao empreendedor numa necessidade específica que ele tem para se fortalecer. Pode ser uma ação dessa também. Então, aqui na categoria 2, que é o desenvolvimento de instrumentos, são todas ações de apoio direto ao empreendedor. Na categoria 1, de fortalecimento institucional, são ações de fortalecimento da organização. Então, essa eu acho que é a grande diferença. E no momento da inscrição, vocês indicam para qual categoria vocês estão se inscrevendo. Como é que vai funcionar depois, né? Então, uma vez que a organização é selecionada, a gente vai promover encontros virtuais, assim, quais são os compromissos que essa organização assume com a gente, né? Quando ela recebe o recurso. Ela vai participar de encontros virtuais para compartilhar os aprendizados na execução do projeto, e aí a gente está prevendo 2 encontros, um em setembro, no começo da implementação, e outro em janeiro, ao final da implementação. E aí existem também relatórios parciais e finais de atividades, então o formato e a data vai ser combinado entre a gente. Não se preocupem profundamente com isso, a gente não é tipo de instituição ultra burocrática e a gente é bastante aberto a fazer as adequações necessárias para isso não ser um problema que vocês tenham que resolver, tá? Eu acho que é mais a gente ter o registro, porque para nós é importante também poder compartilhar com outras organizações como é que foi a execução e quais foram os aprendizados gerados a partir disso. A gente está se baseando em 4 critérios. Então, um primeiro critério é o grau de alinhamento com a temática de negócio de impacto, e aí a gente está usando a definição de uma publicação da Aliança pelos Investimentos em Negócio de Impacto, que chama O que são negócios de impacto. O link está no nosso edital, mas também se vocês derem um Google, vocês facilmente acham. Quais são os resultados esperados com a iniciativa? Então, os objetivos e os resultados esperados. Então, qual é o potencial de replicabilidade em outros contextos, né? E a relevância dos resultados que vão ser alcançados para a manutenção dessa agenda de negócios de impacto pela organização. Gente, que engraçado, apareceu 2 riscos aqui para mim. A viabilidade da proposta, então, a clareza de escopo e das atividades da iniciativa inscrita, né? E eu acho que a relação entre a entrega e o custo. Então, é uma análise
do quanto o resultado está sendo esperado, as estratégias que estão sendo pensadas, os recursos que estão sendo previstos, de fato, fazem sentido entre si, né? E aí, claro, a capacidade, experiências, parcerias que a organização tem para a implementação da iniciativa. E a colaboração entre diferentes atores. Então, o que a gente fala é que, como critério de desempate, então, ele não vai valer mais do que outros critérios, mas como critério de desempate, vão ser privilegiadas propostas em parceria com mais de uma organização para a realização. Tá? E que se proponham a criação e compartilhamento de metodologias e ferramentas abertas, né? Então, que a gente possa compartilhar esses aprendizados e resultados com outras pessoas da rede. O regulamento está no link que aparece aqui. Vocês também conseguem acessar acessando o site do ICE. O formulário para inscrição das propostas, ele pode ser encontrado no regulamento e nos materiais de divulgação. A gente pode colocar esses dois links no chat agora. É importante dizer para vocês que o formulário, a gente recomenda que ele seja, que vocês baixem o formulário e respondam tudo e depois entrem para só submeter. A gente está usando a SurveyMonkey e ele não, a gente não colocou ele num formato de que pode ser salvo, porque ele depende de configurações do computador, então isso deixaria um pouco complexo a gente garantir que todo mundo estaria com a configuração correta. Então, baixem o formulário, preencham e depois submetam de uma única vez, tá? As inscrições, como eu falei, vão até o dia 30 de junho, a divulgação dos selecionados até o dia 18 de julho. A gente tem uma etapa interna de pré-seleção dessas iniciativas e a gente vai submeter também as instituições a uma avaliação de especialistas externos. Contato para dúvidas é da Bianca, que está aqui. Mas agora, com isso, eu encerro a minha fala. Vou abrir aqui para ver se vocês colocaram dúvidas no chat ou se vocês querem falar as dúvidas de vocês. Fernanda, a gente tem uma primeira pergunta eu vou correr aqui o chat e depois eu abro para vocês, tá? Tá. Vamos ver aqui. Ju, se quiser me ajudar também, alguma pergunta isso, que é Ju. A gente tem uma primeira pergunta que foi no chat, que é da Clésia, que acho que está antes do da Bianca. Se você quiser, eu posso ler para você. O mesmo projeto pode selecionar as duas categorias. Vou responder essa primeira pergunta, Clésia, depois eu respondo a outra. Não. Ao inscrever um projeto, você precisa dizer para a gente se o objetivo principal dele é apoiar diretamente o empreendedor ou é fortalecer a instituição. Pela natureza do projeto, isso deve ficar mais claro, né? Então, se está fortalecendo diretamente a organização ou o apoio direto ao empreendedor, para nós as duas coisas são igualmente importantes, tá? Então, a gente não está privilegiando uma categoria em detrimento da outra. A execução e aprendizado, muito interessante que o reporte seja nessa linha, mas no que diz respeito aos recursos financeiros, como será a prestação de contas? A gente vai fazer um modelo de prestação de contas bastante simples, mas é importante que a gente consiga ver como esse recurso foi alocado, né? Então, como ele foi utilizado depois que a gente fez o aporte. Então, a gente ainda está desenhando essas ferramentas, a gente usa em outras chamadas que o ICE faz, ferramentas bastante simples de reporte financeiro, tá? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais aqui. Uma organização pode enviar mais de uma proposta? Pode usar mais de uma, pode. André, tudo bem, André? Pode sim enviar mais de uma proposta. Somente pode para território brasileiro ou pode ser usado para fora, como África ou América Latina? Somente para território brasileiro. A agenda do ICE é uma agenda de fortalecimento desse ecossistema no Brasil. Então, a gente vai financiar projetos. Você pode ter um projeto que vai ser desenvolvido no Brasil e na África, no Brasil e na Colômbia. Isso não é um impeditivo, mas o projeto precisa ser desenvolvido aqui, né? Pelo menos a parte que a gente custearia.
há limites de caracteres no formulário. Eu vou pedir a ajuda da Bianca, mas eu acho que sim, tem algumas perguntas que a gente colocou, se eu não estou enganada, sim, né, Bianca? A Bianca está fazendo assim com a cabeça para quem não está vendo. A gente tem perguntas que têm limites de caracteres. Então, mas isso está especificado no formulário, vocês conseguem ver. Alessandro fez uma pergunta dizendo assim, no caso de duas instituições, como ficaria o acesso aos recursos, sendo uma pública e outra privada? O modelo que a gente, Alessandro, se você quiser complementar a sua pergunta, fica à vontade, tá? Mas o modelo que a gente pensou, que a gente desenhou, é um modelo em que o recurso vai ser direcionado para as duas organizações. Então, metade do recurso para uma organização, metade do recurso para outra organização. A gente sabe que tem organizações públicas que têm desafio nesse acesso ao recurso. Então, essas organizações vão precisar apresentar para a gente uma proposta de como é que elas pretendem acessar o recurso, né? E aí nos dá um pouco desse direcionamento. Bom, como é que geralmente eu acesso recursos de outros financiadores? Mas, a princípio, a gente vai fazer 2 contratos de doação e aí vai fazer a distribuição dos recursos entre essas duas organizações. Então, o projeto não precisa ser distribuído igualmente, né? Então, as duas organizações não precisam necessariamente acessar, receber exatamente o mesmo recurso. Mas o limite que cada organização vai receber é de 25 mil. Porque os projetos não precisam ter 25 mil e 50 mil se forem duas organizações. Esse é o limite. Eles podem custar 10 mil e o recurso ser direcionado uma parte para uma organização, outra parte para outra, né? Mas nunca, não pode ser proposto um projeto de 50 mil, 40 mil vai para uma organização e 10 mil vai para outra. O limite que cada organização vai receber é 25 mil. Ficou claro? Sim, Fernanda, posso... Sim. Uma pública e outra privada. Vamos ver outro. Se a proposta pode ser pensada de forma coletiva. Sim, Celso, não sei, não tô vendo onde você está. Mas se você quiser também complementar, Celso, fica à vontade. Eu não sei se eu entendi exatamente. Mas sim, ela pode ser pensada de forma coletiva. Tem uma instituição proponente, que é a instituição que vai fazer a gestão dos recursos. Então, claro, para nós, quanto mais atores envolvidos no desenho do projeto, provavelmente ele vai trazer elementos bastante ricos. Então, super legal. Mas na hora de propor, uma instituição é a instituição que vai ser a proponente e a instituição que vai receber os recursos, uma vez que a proposta seja aprovada. Vamos ver aqui. Tá, André está perguntando, acabamos de fazer uma ação de desenvolvimento de 74 negócios para ajudar na pandemia e fizemos um financiamento coletivo, porém ainda não captamos tudo. Pode ser usado para ações que já foram feitas? Rodamos de 9 a 20 de maio. Não. O período de execução do projeto, ele tem que ser entre agosto de 2020 a dezembro de 2020. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta pessoalmente, fica à vontade, tá? Levanta a mão aí aqui embaixo, aqui nas reações, tem a mãozinha levantada. Vocês podem também levantar o dedo aqui, eu enxergo. Mas fiquem à vontade, porque senão eu vou ficar aqui falando sozinha 40 minutos. Fiquem super à vontade de me interromper e fazer as perguntas. Deixa eu ver aqui, vou para a próxima. Uma pergunta do Hernani. Uma instituição pode enviar uma proposta conjunta e outra sozinha? Sim, Hernani, pode. Pode enviar uma proposta conjunta e uma proposta sozinha. André levantou a mão, eu vou passar a palavra para ele. Levantei para te ajudar a não deixar ficar sozinha aí, para você poder beber uma aguinha. André, eu acho que você está no mudo, que a gente não está te ouvindo. Aí. Oi, tá me ouvindo? Sim.
Só para você beber uma aguinha aí e ficar tranquila, para você não ficar sozinha. Eu fiz a pergunta aí no chat, mas vou fazer ela ao vivo aqui. Então, pelo que eu entendi, o limite é de 25 por organização. Por exemplo, se eu fizer 4 propostas, eu só tenho chance de uma ser selecionada, mesmo que tiver 2 qualificadas. Beleza. Sim, a gente vai privilegiar projetos de organizações diferentes. Então, você pode inscrever 2 projetos, mas se for contemplado, apenas um vai ser. Beleza. Fernanda. Mesmo se não for, desculpa, mesmo se não for em dupla, por exemplo, o Anderson põe um projeto e me chama como banco e eu ponho um projeto como banco, mas eu só posso ser selecionado ou no comando ou sozinho, né, no individual. Tá desligado seu microfone. Desculpa, eu coloquei no mudo para não atrapalhar vocês. Sim, a gente vai acabar privilegiando, assim, é que tudo, quando a gente faz essas chamadas, né, tudo depende de uma análise comparativa entre os projetos que são apresentados, né, nunca é uma avaliação, por isso que é super difícil, inclusive, você questionar como é que as organizações chegaram no processo de tomada de decisão, né? Mas se a gente até pode tomar a decisão de apoiar, por exemplo, um projeto coletivo da banco com um projeto individual e outro projeto individual da banco. Mas ele vai ter que se destacar muito perante aos outros, porque a gente quer apoiar o maior número de organizações possível, né? Então, ele teria que ser muito... se destacar demais, né? Ou individual ou coletivo, para a gente privilegiar isso. Então, o edital não impede que a gente faça isso, mas a gente gostaria de apoiar o maior número de organizações possível. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Boa tarde, pessoal. Vai lá, Peterson. Podem ter outros apoiadores no projeto? Por exemplo, vocês vão entrar com esse percentual, né, esse valor, esse investimento de 25%, de 25 mil. Podem ter outros apoiadores no projeto em si ou o projeto tem que ser fechado nesse valor? Podem sim. Inclusive, no último pedaço lá do formulário, vocês vão preencher o orçamento, vão colocar o orçamento total da iniciativa e quanto o projeto vai financiar. E daí, se vocês tiverem outros parceiros, vocês precisam mencionar ali. Isso é, inclusive, muito bom, né? Porque a gente enxerga que a gente ganha mais força, né, com a iniciativa se a gente somar os nossos recursos a recursos de outros parceiros. Alessandro quer fazer uma pergunta, né? Desculpa, Peterson, pode falar. Continua, depois eu passo para o Alessandro. Tá certo. Isso, uma última pergunta é o seguinte, nós entendemos que a questão da inovação ela tem que ser tanto multidisciplinar como de outras, vamos dizer assim, classes sociais, né? Então, a gente estava pensando em abrir para as startups de impacto social e de preferência na periferia, mas que eles tivessem também a oportunidade de trocar conhecimento com startups que tem um cara aqui do INSPER, da USP, do Mackenzie, da Fundação Santo André, enfim. Como vocês veem isso? Tem que ser direcionado 100% o projeto e é claro, negócios de impacto não é só na periferia, mas a gente gostaria de ter esse foco ou não tem algum impeditivo nesse sentido? Peterson, o importante é que a iniciativa, seja ela de fortalecimento institucional da organização, seja ela de apoio direto ao empreendedor, que ela seja voltada para apoiar negócios de impacto. A partir de que perspectiva? Da perspectiva que é apresentada nesse documento da aliança que fala sobre o que são os negócios de impacto. E ali a gente tem os critérios mínimos que a gente considera. Então, a gente não considera todos os negócios de educação negócios de impacto. A gente não considera todos os empreendedores da periferia negócios de impacto. Então, o importante é que seja direcionado para esse público. Então, ações que sejam voltadas para fortalecer ou a instituição ou os empreendedores diretamente na agenda de negócios de impacto. Então, você pode dar o recorte que fizer mais sentido para a sua instituição.
Se apoiar empreendedores de base tecnológica, maravilhoso. Se apoiar empreendedores da periferia, maravilhoso. Se apoiar mulheres empreendedoras, maravilhoso. O importante é que passe por esse filtro ou por esse recorte de apoiar negócios de impacto dentro desse conceito que a Aliança defende. Maravilha. Agora eu vou passar para o Alessandro. Oi, Fernanda, boa tarde. Está me ouvindo? Estou sim, Alessandro, tudo bem? Jóia, tudo jóia. Então, no caso que eu tinha feito a pergunta sobre uma instituição pública e uma instituição privada, e aí, como você falou, a instituição pública tem o problema de ter acesso ao recurso. Várias instituições públicas têm esse problema de ter acesso ao recurso. E logo em seguida, você falou sobre uma gestora. Então, o projeto poderia ser uma instituição pública, uma privada, a gente seleciona a privada para gerir os recursos. E ela, no projeto, ela descreve quais serão as ações onde o recurso vai ser utilizado. Idealmente, Alessandro, a gente precisa repassar o recurso para a instituição proponente. Então, eu sei que as instituições públicas têm um desafio. A gente já fez repasses para instituições públicas via de recolhimento da União, mas eu sei que é complexo. Mas, idealmente, a gente precisa repassar o recurso para a instituição proponente. Se outra instituição for fazer a gestão do recurso, isso precisa estar previsto em contrato, e aí é outro imbróglio para quem é de instituição pública conseguir a assinatura desse contrato. Então, isso teria que estar previsto em contrato, que a gente vai fazer o repasse para a organização que está fazendo a gestão para aquela universidade vai precisar assinar esse contrato dizendo que ela está de acordo com essa lógica, né? Então, a gente pode fazer isso. Mas aí a gente já viu muitas vezes também travar na assinatura do contrato, porque daí é o reitor que vai... Aí são questões que a gente, infelizmente, como organização, a gente precisa seguir, porque daí, no nosso caso, a gente é auditado e a gente tem as regras internas de direcionamento desse recurso, né? Então, o que eu recomendaria idealmente, pela instituição proponente. Se vai ter um gestor desse recurso que não é a instituição proponente, porque a instituição tem algum tipo de limitação para receber, isso vai ter que estar previsto em contrato e a instituição proponente vai precisar assinar, os representantes legais dessa instituição vão precisar assinar dizendo que eles estão de acordo com essa gestora do recurso para a execução do projeto. Na verdade, seria o parceiro privado, seria a instituição privada. Então, instituição pública, instituição privada, os dois fariam o projeto em conjunto, que a gente já realiza outros projetos em conjunto. E aí, nesse caso, pela dificuldade da pública, a privada entraria com a proposta como se fosse a incubadora âncora para gerir todos os recursos e fazer os repasses. Não, pode, mas é o que eu estou te dizendo. Se a proposta for de até 25 mil, problema nenhum. Okay. Agora, se a proposta for acima de 50 e ela está representando a instituição pública, a gente vai precisar escrever isso no contrato e a instituição pública vai precisar assinar junto. Dizendo que ela está de acordo. Oi. Eu ia falar até que, para fazer uma carona nessa, dentro das perguntas que a gente tem no chat, o Celso também está perguntando a mesma coisa, e até falando aqui sobre o recurso ser para a instituição pública como contrapartida. Então, eu ia sugerir, de repente, que a gente já engatar... Eu estou querendo te ajudar na curadoria das perguntas, que, de repente, a gente já engatasse na pergunta do Celso, que eu acho que estão todos com essa, assim, quais são os arranjos possíveis quando envolver uma parceria entre instituição pública e privada. Ju, você pode ler a pergunta para mim, do Celso? Posso, claro, e até posso falar para o Celso depois também fazer o complemento, porque ele mandou alguns comentários sobre isso. Mas o último que ele mandou, ele falou que o recurso para a instituição pública pode ser através de contrapartida. Logo, seria pago na prestação de serviço a uma organização que utilize este recurso. Não sei se o Celso quer fazer algum complemento sobre essa explicação dele. Eu não entendi, Celso. Se você puder falar e me explicar... Mas nesse caso do Celso, eu acho que seria de 25 mil. Celso, está por aí? Celso, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ele está aqui. Bom, eu vou avançando, daqui a pouco a gente volta na pergunta do Celso, porque eu não entendi bem exatamente a proposta.
Eu tenho uma Oi, dúvida nesse mesmo sentido, né? diga. Nós, serão 3 instituições. A instituição proponente, ela possui CNPJ e as 2 outras instituições parceiras são instituições públicas, né? No caso, quem vai receber o dinheiro vai ser a proponente, que tem o CNPJ, e no caso, eles teriam que passar parte do recurso para as instituições públicas ou a proponente recebe todo o valor e executa o valor em prol das 3 instituições que estão participando? Se o projeto for de até 25 mil, ela pode fazer a gestão do recurso sem nenhum impeditivo. Se o projeto for de mais de 25 até 50 mil, a gente vai precisar ter essa anuência da instituição que está sendo representada. Então, vamos supor que seja a instituição A é a instituição pública, a instituição B é a privada, A e B são as públicas, a C é a privada. Então, a gente vai fazer o repasse, e o projeto é de 50 mil, tá? A gente vai fazer o contrato de doação para essa instituição privada, para a instituição C, de 50 mil reais e vai repassar o dinheiro. A instituição A e a instituição B vão precisar concordar e assinar um termo dizendo que elas estão sendo representadas pela instituição C e que essa instituição C está representando o recurso de um projeto que está sendo executado em parceria entre 3 instituições, e aí essa instituição recebeu o montante total dos recursos porque a instituição tem limitações. A gente prefere fazer o repasse para as organizações envolvidas. Então, potencialmente, a gente preferiria fazer para a instituição C e para a instituição A. Mas isso não sendo possível, porque a gente sabe que isso às vezes não é possível na instituição pública, a gente vai precisar de uma declaração das instituições públicas envolvidas dizendo: estamos executando esse projeto e essa organização está realizando em parceria com a gente. Tá? E aí isso vai ser um termo, a gente pode até criar um modelo. Perfeito. A gente já capta recurso pela nossa FAP local e sempre somos representados pela instituição privada, que é uma rede de incubadoras que que ela é interveniente financeira dos projetos das incubadoras do Estado, vinculada às instituições públicas, porque na nossa universidade só tem uma conta, se cair na conta única da universidade, acabou, morreu, ninguém vê mais. A gente sabe, a gente já recebeu bastante reclamação com relação a isso, mas é exatamente isso que você falou. Então, a universidade só vai ter que dizer que ela está de acordo e que o projeto vai ser, a gestão financeira vai ser feita pela outra instituição. Agora, se forem 2 instituições privadas, a gente prefere fazer 2 repasses. Né? Eu acho que nesse caso da instituição pública, a gente cria um arranjo para a organização poder acessar o recurso, mas porque a gente sabe desses desafios, mas a gente prefere fazer diretamente. E aí, para a gente se proteger, a gente tem essa carta informando isso. Fê, acho que a gente até já passou aí, o pessoal falou que deu para entender até outras perguntas que estavam nesse sentido. Só para a gente garantir que a gente responde todas as perguntas do chat, depois a gente passa para todo mundo que estiver chamando a mão. Pode ser? Eu tenho aqui um grupo que estava perguntando um pouco sobre o formulário. A Juliana, da UES, perguntou que ela não conseguiu encontrar o limite de caracteres, então perguntou como poderia ter acesso. E a Eduarda está perguntando em 2 perguntas, né? Na pergunta 6, a gente pergunta quantos negócios foram apoiados até 2019, e na pergunta 8, a gente pergunta quantos negócios de impacto foram apoiados na história. E aí ela está perguntando se nessas 2 perguntas é só sobre negócios de impacto ou se na primeira são negócios em geral, incluindo os de impacto, e na segunda que é só o foco em negócios de impacto. Eu vou falar e Bianca me ajuda. A pergunta 6 é número de negócios em geral. Então, número de negócios apoiados pela organização, sendo eles de impacto ou não. É o total de negócios apoiados. Na pergunta 6 é negócios de impacto, porque a gente sabe que muitas instituições apoiam mais tipos de negócios, não só negócios de impacto, né? Então, isso é para a gente entender quantos negócios de impacto foram apoiados
no universo total de negócios apoiados pela organização. Legal. E Fê, tem uma outra pergunta aqui, que é da Paola da Fevale. Posso fazer só uma pergunta em cima desse tema, Ju? Desculpa te atrapalhar. Claro, É só qual é o recorte, né, de negócio de impacto, porque tem do que é o apoio, desculpa. Por exemplo, um apoio de uma semana ou de 5 meses, tem vocês puseram algum corte ou não? Vocês vão avaliar aí, tem? A gente não colocou o recorte. Você vai precisar, André, você se classifica como uma aceleradora, uma incubadora, ou que outro tipo de suporte você oferece. E aí você vai dizer, apoio em programas de pré-incubação, apoio em challenges que eu realizo, e aí aqui você vai dizer quantos negócios você apoiou, aí o recorte vai ser dado por você, né? Então, é claro, se você faz um evento de sensibilização, a gente não pode entender que isso é um negócio que foi apoiado por você. Agora, se você tem uma ação mais robusta, aí você sim coloca aí como um negócio de impacto apoiado. Tá, a pergunta foi direcionada para uma dúvida que a gente também seleciona negócios pontuais. Eu escolho um negócio, falo, vou te apoiar, né, esporadicamente. E ano passado a gente fez muito disso. Isso também atende, né, desde que tenha a comprovação. Tá bom. Sim. Então, eu vou ler uma pergunta aqui da Paola e depois a gente passa para o André e para a Clésia, que já tem outras perguntas também para fazer, já ir falando. A Paola da Fevale fica super à vontade para me complementar, mas eu só vou ler aqui. Na proposta, vamos prever a participação de uma empresa. Ela vai receber para atender a um dos nossos objetivos, que eu entendo que ela está, sob parênteses, prestação de serviço. Devemos já trazer as informações detalhadas sobre essa empresa? Paola, se você quiser complementar, fica à vontade, ou a Fê já pode responder. Tá, não, tá bem, mas é bem isso mesmo, porque dentro a gente tem alguns objetivos específicos, assim, dentro da nossa proposta, e um deles envolve a necessidade de ter essa empresa que a gente não tá chamando, ela é parceira, mas a gente vai pagar pela parceria, né? Então, ela não é uma proponente junto conosco, né? Então, por isso a minha dúvida. Se a gente já tem que trazer informações sobre ela, caracterizá-la, enfim, trazer mais a respeito. Paola, tem um item no formulário que a gente pergunta de quem são os parceiros, né? Se você tem parceiros no projeto, quem são? Enfim, aí se você achar que agrega na nossa avaliação, então dizer assim, é um parceiro super, assim, que vai aportar muito conhecimento, muita experiência e vai fazer toda a diferença na execução do projeto, é importante que você cite, né? Agora, se é uma empresa de consultoria que pode inclusive mudar, por exemplo, no processo, então quando você refinar o projeto, você perceber que ela não vai dar conta e etc, então aí não tem necessidade. Se você acha que vai enriquecer a nossa análise e que vai nos ajudar a entender melhor qual é a intervenção que vocês estão propondo, aí cita, porque daí é legal a gente saber, né? E aí tem um lugar que você descreve o papel das instituições, né? Então ali você pode colocar. Fernanda, então eu posso contratar um parceiro? Desculpa, quem fez essa pergunta? Eu perdi. Mariana, eu posso contratar um parceiro, alguém que eu coloquei no formulário como parceiro, quando for na parte de execução, eu posso contratá-lo? Você pode contratar um parceiro. Eu não sei se eu entendi bem sua pergunta. É que às vezes a gente trabalha tão próximo das organizações que a gente contrata que a gente chama de parceiro, mas de fato não é. É uma relação de contratação de prestação de serviço, né? Que a gente, às vezes, nessa lógica de impacto social, a gente acaba tendo outro tipo de relação, né? Então, é isso que eu estou entendendo quando a Paola menciona, né? Talvez seja uma organização que eles estão tão acostumados a trabalhar que eles chamam de parceiros. A gente também faz isso lá no ICN. A gente chama eu trabalho com a Move Social, eu trabalho com o Sense Lab, eu falo, pô, eles são meus parceiros. Mas, no fim, o contrato que eu estabeleço com eles é uma prestação de serviços. Então, você pode contratar o parceiro. O que para a gente é importante é entender qual é o papel que ele tem, né, no desenvolvimento dessa iniciativa. Fernanda, licença.
Oi, Camila. Aproveitando um pouquinho, pegando o que a Paola e a Mariana tinham comentado, nós estávamos com uma dúvida justamente nessa questão. Na questão número 11, fala sobre as organizações que iriam realizar o projeto em conjunto conosco. Só que, bem no início do documento, fala sobre as organizações que iriam elaborar a proposta junto conosco. No caso, se nós não tivermos uma organização para elaborar, aí a questão é não, certo? Mas realizar é diferente de elaborar. Então, ao final, na questão número 11, quando fala se teria uma organização para realizar, nós, por exemplo, temos a intenção de contratar, igual foi falado pela Mariana, uma organização para nos auxiliar nessa realização. Então, a realização do projeto necessita de uma instituição externa para nos auxiliar. Nesse caso, a descrição dessa organização, ela vem como organização, por exemplo, 2, após descrever as atividades da organização proponente, ou ela vem, como você tinha citado, uma parte a mais quando você for falar de parceiros, mesmo apesar dela ser contratada? Uma dúvida. Gente, eu vou explicar a lógica por trás, porque como cada projeto tem o seu desenho, as suas relações, o formulário tenta dar conta de tudo isso, né? Então, eu vou explicar a lógica por trás. A gente estabeleceu que as organizações, se apresentam projetos sozinhas, elas podem acessar 25 mil. Se elas apresentam projetos conjuntos, elas podem acessar até 25, até 50 mil. Quando a gente pergunta no começo do formulário quem está elaborando o projeto, quem são as instituições que estão propondo a realização daquele projeto. Lá embaixo, na pergunta 11, daí de novo, Bianca, se eu estiver falando alguma besteira, você me ajuda, porque eu estou tentando lembrar aqui do formulário. Na pergunta 11, quando a gente pergunta sobre os parceiros, o que a gente quer saber é, além de vocês dois, tem mais gente que está envolvida nisso? Seja financiando a iniciativa, seja contribuindo com expertise e conhecimento, seja, assim, tem mais gente que vai se envolver na execução desse projeto? Quem são esses parceiros e o que eles vão fazer? Né? Então, tem mais gente financiando, tem mais gente realizando coisas, tem mais gente, ou são só vocês duas, ou é só você uma que desenvolveu esse projeto sozinho. Então, essa é a lógica por trás. Né? Então, se você vai apresentar o projeto com mais de uma instituição, significa que vocês são as executoras. As executoras são as que apresentam o projeto para a gente. Depois, claramente, vocês precisam de gente para apoiar na execução. A gente não imagina que as equipes vão fazer isso sozinhas. Mas isso não significa que ela é um parceiro do projeto. Ela pode ser um contratado do projeto, pode ser um consultor contratado. Né? Eu acho que essa é uma distinção importante de ser feita, né? Então, no caso, ela... Desculpa te cortar, Fernanda. Eu te cortei? Pode terminar. Não, pode falar. Então, no caso, ela seria, nós seríamos a organização proponente e uma organização que nós contratássemos para nos auxiliar nessa realização entraria como uma organização 2, só na parte de auxiliar na realização do projeto. Não sei se eu entendi bem sua pergunta. Eu vou até sugerir... É um fornecedor. Exatamente. Eu estou entendendo que é um fornecedor, Camila. E aí ele vai entrar no orçamento. Ele não vai nem entrar nem como co-realizadora e nem como parceiro. Ele vai ser um fornecedor que você vai citar lá no orçamento do projeto como um fornecedor que você vai contratar para fazer a execução. E descrever as atividades dele também. Daí você não vai nem precisar descrever as atividades dele. Fê, Escrever em linhas bem gerais, né? Diga, Ju. Uma pessoa que já quer fazer uma pergunta há bastante tempo é o André Araújo. Se a gente pode passar a fala para ele poder fazer a pergunta. Oi, pessoal. Ele estava tentando, né, André? Tudo bom, pessoal? Tudo bom? André Araújo, do Porto Digital. Na verdade, assim, a gente tem feito um trabalho que a gente costuma dizer transversal dentro dos programas de empreendedorismo do Porto, que é um ambiente tecnológico, um ambiente de inovação e empresas de tecnologia. A gente até colocou um pedaço, a gente está até nesse documento de boas práticas, né, que o ICE está publicando, a gente tem um artigo nosso e a gente está pensando em seguir o caminho, né? A gente tem um programa de entrada e a gente estava pensando em acrescentar módulos nessa plataforma, que é uma plataforma gamificada à distância, quer dizer, permite escala.
para o empreendedorismo, ou para o desenvolvimento de negócios em fase muito inicial. O que eu queria entender essa é uma plataforma proprietária, quer dizer, a gente usa ela sob licença, o conteúdo é todo nosso, obviamente, mas ela, digamos, o conteúdo, essencialmente, ele vai existir nessa plataforma. Eu queria entender se isso é um deal breaker ou se a gente pode proceder com uma proposta desse tipo, porque o que eu queria era poder acrescentar mais conteúdo, mais metodologia para distribuir para esse empreendedor em estágio inicial ainda sobre a necessidade e como seria interessante e relevante ele vincular o propósito do negócio dele a impacto já desde T igual a 0. Desculpa, estava com dificuldade de tirar do mundo aqui. É uma linha tênue, né, André, nesse caso, do que talvez a gente precisasse conversar com você no paralelo para entender um pouquinho melhor como é que o empreendedor vai ter acesso a essa ferramenta e a esse conteúdo, para a gente entender o que da experiência pode ser disseminado com outras organizações, né? Esse é o maior problema. Mas talvez a gente precise ter uma conversa um pouco de mais profundidade para a gente poder entender onde está essa linha, né, que vocês estão pré-definindo, para a gente avaliar junto se entra dentro das definições da chamada ou não. Mas como é uma avaliação talvez um pouco mais cuidadosa, eu te sugiro a gente marcar uma conversa depois e aí a gente junto avalia. Ok. Ok. Oi, Ju. E acho que nessa linha de propriedade livre e de compartilhamento das informações, tem mais outras 2 perguntas aqui que eu acho que em vez de eu ler, eu vou passar para eles falarem rapidamente, mas eles poderiam falar um na sequência do outro, que você já responde de uma vez. Que é a Clésia, que trouxe essa questão da propriedade livre, e a Romão, também da Causi, que perguntou um pouco sobre essa questão do escopo ser compartilhado. Então, acho que fica mais fácil se a Clésia e o Romão falarem brevemente as suas perguntas e aí você já responde num bloco. E aí, na sequência, a gente passa para a Daniela Lima, que eu sei que também tem uma pergunta e algumas outras aqui já passaram. Tá? Então, Fernanda, as ferramentas que a gente está propondo desenvolver, elas são ferramentas que, ao final, inclusive no própria execução do projeto, está previsto que algumas organizações vivenciem esta ferramenta. Então, a ferramenta em si, ela é de propriedade livre, só que como ela leva em conta desenvolvimento de processos de pessoas, quem vai aplicar a ferramenta precisa também se qualificar e se preparar. Então, porque são ferramentas necessariamente de processos de desenvolvimento, tanto dos gestores das incubadoras e aceleradoras, como dos incubados de uma dada incubadora ou aceleradora. Então, a ferramenta em si ela está disponível, mas é um risco que ela possa ser aplicada por quem não está preparado para aplicá-la, porque envolve desenvolvimento humano. E aí a gente vai precisar estar pronto, estar próximo dessas organizações. Romão, quer fazer o complemento da sua pergunta e a Fernanda já responde junto? Era isso mesmo, Fernanda. A gente está pensando em terceirizar, né, a contratação de um prestador de serviço. Eu não sei como é que seria essa socialização depois dos resultados. Olha, é assim, o que um dos critérios, né, que eu acho que vocês veem lá no edital, é esse critério de capacidade de replicabilidade e de disseminação da ferramenta. Eu entendo essa limitação que a Clésia menciona, entendo, acho que esse ponto que o Romão traz também, mas é importante que parte disso, a gente vai considerar muito positivamente que parte disso possa ser usado por outras organizações de apoio ao empreendedor. Então, imaginem que a gente lá no ICE, a nossa agenda é fortalecer o ecossistema. Então, se eu financiar, apoiar uma iniciativa que vai apoiar um número muito restrito de empreendedores, isso não faz sentido na nossa agenda estratégica, né? Então, eu entendo, Clésia, quando você fala que as pessoas precisam ser formadas para aplicar. Então, um exemplo, né? A gente financiou lá no passado
a elaboração do modelo C, que muitos de vocês conhecem, que foi uma parceria entre o SensiLab e a Move Social. Muita gente foi treinada para usar a ferramenta. Muita gente passou por workshop de formação. Mas se você der um Google hoje, você vai ver lá o modelo C disponível para quem quiser baixar e ler sobre a ferramenta. Então, é claro que quando o SensiLab ou a Move vão dar um workshop e vão treinar as pessoas para usar, eles aportam um conhecimento que não está ali. Porque aquela ferramenta ela vai ser limitada, ela é limitada ao que uma publicação é capaz, né? Mas não se impede que ninguém use, né? Eu acho que é nesse sentido, então, Romão, acho que se tem uma parte do produto que vai ser gerado, então, assim, é claro que a gente não quer, vamos dizer que uma parte seja um workshop e uma parte seja um produto concreto. A gente não quer que essa parte do workshop esteja disponível, mas esse produto concreto seria importante. Nessa visão de, puxa, a gente está num ecossistema para fortalecer o quê? Geração de impacto. Se a gente está querendo fortalecer geração de impacto, quanto mais colaborativo a gente for na construção dessas ferramentas, mais todos nós vamos ganhar, né? Porque a gente vai conseguir... Eu sei que tem muitas vezes as organizações ficam preocupadas em dizer que tem um diferencial competitivo, porque aquele é o conhecimento que a organização tem. Mas, gente, tem espaço para todo mundo nesse mercado, né? Dos negócios de impacto. Tem empreendedores de diferentes perfis, empreendedores em diferentes etapas de desenvolvimento. Então, é maravilhoso que a gente possa disponibilizar o que é produzido por nós para outras organizações e acessar o que é produzido por outros nas nossas organizações. Eu acho que é só pensar nesse desenho e, claro, ok, se parte disso não for garantido pela ferramenta, porque precisa de algo mais presencial. Ju, eu preciso da sua ajuda agora, porque eu me perdi no chat. Não, pode deixar que eu te ajude. Acho que a próxima, que já queria fazer uma pergunta, é a Daniela Lima, que ela está fazendo uma pergunta sobre o orçamento. Vou ler, Daniela, e você me diz se quer que faça um complemento. Mas ela pergunta, no orçamento, tem alguma diretriz de utilização do recurso? Por exemplo, tipos de despesa de custeio e de capital? E eu vou aproveitar, Fê, e vou enganchar em uma outra pergunta que veio, que é bem específica, que é do Alessandro, sobre também essa questão da estrutura de pagamento de parceiros, se todos os parceiros precisam ser PJ. Então, acho que a gente pode, de repente, falar um pouco sobre essa questão de orçamento. Daniela, você quer fazer algum complemento? Não, acho que é bem isso, viu? Só para a gente, no orçamento ali no edital, só pede para detalhar valores do projeto por atividades. E não tem nenhum limitante, assim, na questão se tem que ser contratação de serviços de terceiros, só despesas de custeio, se entra, por exemplo, aquisição de, sei lá, de software, despesas de capital, no caso. Enfim, tem alguma diretriz de quais as despesas que podem ser apoiadas com esse recurso ou não? É livre para a gente argumentar ali? Ele é livre para vocês alocarem de acordo com o que faça sentido para a execução do projeto. É claro que o que a gente vai avaliar é isso, se o orçamento está alinhado ao resultado que se espera e está alinhado às atividades que estão previstas. Dentro disso pode ser proposto qualquer coisa. A outra pergunta, Ju, que é sobre... PJ, seu parceiro precisa ser PJ. As contratações precisam estar dentro do que a legislação brasileira prevê. E a legislação brasileira prevê contratação PJ e prevê contratação como indivíduo. As contratações como indivíduo, elas prevêem recolhimento de determinados impostos, e isso sim precisa ser feito. Então, estando dentro da legislação permitida, ótimo. O que não está dentro da legislação permitida? Uma prestação de serviço que é comprovada com a apresentação de um recibo simples, né? Isso não está permitido, mas acho que todas as organizações têm essas diretrizes, e se tiver dúvidas também pode nos consultar, tá? Com relação a isso. Fê, a gente está entrando nos 5 minutos finais, mas a gente tem mais 3 perguntas, pessoas pediram para fazer pergunta. Então, eu só vou falar a ordem para a gente fazer essas perguntas, tá? O André Menezes primeiro, depois a Eduarda da Fevale e a Adrê Vedovato também. Então, o que você acha de a gente fazer as 3 perguntas seguidas e você responde as 3 de uma vez? Pode ser? Ou muito confuso às vezes? Não, pode ser. Minha memória é curta, vocês me ajudam. Eu te ajudo, pode deixar. Então, André.
Ele me sacaneou porque eu tenho duas, né? Mas eu quero colaborar aí com as dúvidas. A primeira tem um recurso já garantido, tipo 250 mil, vai apoiar no mínimo 10 projetos, não sei se tinha no edital, não lembro. E o segundo a gente pode propor um projeto que vai produzir uma ferramenta que o benefício da ferramenta ser público, o negócio de impacto vai poder usá-lo online, por exemplo, até gratuito, mas que a propriedade por trás seja da empresa e esse gratuito ser tipo por um período. A gente está desenvolvendo uma plataforma de medição de impacto, né? Isso poderia ser uma dos itens que a gente pensou em ajudar no financiamento, que é muito maior do que o valor. Mas a gente pode, por exemplo, trazer um parceiro e fazer uma parte do financiamento com isso para ajudar a viabilizar mais rápido e liberar, tipo, 200 mil créditos gratuitos por ICS, sei lá, uma coisa do gênero. Ou 6 meses gratuito da plataforma, alguma coisa do gênero. André, pode falar, Ju. Não, eu ia falar para a Eduarda também fazer a pergunta dela e depois André. Eduarda, está por aí? Sim. Bom, a minha pergunta volta no orçamento, mas é bem simples. Quando a gente recebe o recurso, nosso Fevale, é necessário que a gente crie uma conta específica, banco específico, enfim, e tenha só para o recurso, ou ela pode entrar no geral da Fevale e para o nosso centro de custos? É só essa questão. Vou responder aqui rápido. Ju, não precisa de conta específica. Tá. E Dre? Oi, bem rapidinho aqui do Parque Tecnológico de Chapecó, tudo bem? Eu queria entender como vocês percebem a validação de um hackathon formatado especialmente para fomentar e captar projetos de inovação de impacto para essas incubadoras que trabalham justamente com esses dois modelos de negócio, o tradicional e a inovação de impacto. Vocês acham que isso é válido ou não é muito bem o que vocês estão buscando nesse momento? Só para ver se eu entendi, Dre, você diz como uma ação o hackathon como uma ação de sensibilização para estimular... uma ferramenta para a captação de projetos para dentro dessas incubadoras, que trabalham com projetos tradicionais, mas também captam a questão da inovação social e da inovação de impacto. Está alinhado, sim. Está alinhado, acho que para alguns contextos, essas ações de fomento à geração de ideias e até atração de novas iniciativas de impacto para as incubadoras, ela é extremamente necessária, então está alinhado sim. Acho que no contexto vale explicar e justificar por que uma iniciativa como essa é importante, mas cabe sim. Perfeito, obrigada. E aí as perguntas do André, Fê? As perguntas do André que eu já... Só porque a minha foi mais complexa. A primeira é se tinha um recurso garantido para a chamada. Se você já tem algum recurso garantido mínimo de... Sim, a gente tem um recurso garantido, a gente está sempre buscando captar mais com os nossos parceiros, né? Então a gente ainda tem um esforço de atrair mais recursos, mas o recurso que a gente tem garantido hoje, que são recursos próprios do ICE e seus associados, e uma alocação do Fundo Vale, são 150 mil. Nisso a gente vai conseguir apoiar 6 organizações, né, que podem ser 3 projetos propostos por 2 organizações, mas a ideia por enquanto, esse é o recurso que a gente tem disponível para essa chamada. E a outra pergunta? Era a questão da propriedade intelectual. Também, André, talvez a gente possa conversar no paralelo, porque essa linha é tênue, né? Porque você disponibilizar, por exemplo, as licenças para nós, a gente não apoia diretamente negócios, né? Então, para a gente não conseguiria fazer uso disso, né? A gente teria que talvez entender um pouquinho melhor com você o que disso pode ser público e que pode beneficiar um grupo maior de empreendedores, o que disso precisa ser garantido, que precisa ser protegido, né? Na verdade, a gente não quer a propriedade, né, intelectual das coisas que vocês estão produzindo, a gente não quer essa autoria, né? O que a gente quer é que, pelo menos, parte disso seja disponibilizado para um grupo maior de pessoas e organizações interessadas no tema, né? Então, se isso for garantido, assim, a resposta genérica, que vale também para o André, se isso for garantido, cabe. Se for a criação de uma ferramenta que vai ser usada exclusivamente pela organização, e que a organização vai guardar 7 chaves, porque aquilo é extremamente valioso para ela por qualquer razão que seja, talvez não seja
os recursos dessa chamada é o melhor recurso para vocês acessarem, porque a gente tem esse interesse de fortalecer o campo. Eu entendo que parte talvez não possa ser compartilhado, mas se parte for, a gente já fica bem feliz. Eu acredito que a gente passou por quase todas as perguntas, tem só uma última aqui no chat, que a pessoa está escrita como Lenovo, mas ela já falou para a gente o nome dela, eu só não anotei. Mariana. Oi? Você perguntou se a gente vai seguir a lei de licitação. Acho que essa é a última e depois a gente pode até reforçar o e-mail para questões de dúvida. Mariana, não. A gente não... se você puder me dizer o que ela... A gente não usa. A gente não... Porque na rede a gente tem um hábito de fazer 3 cotações, então a gente só contrata a partir de 3 cotações, o menor preço, e a gente pega certidões negativas, esse tipo de dados. Mas isso é mais uma questão interna nossa, por conta de prestação de contas, como nós somos uma instituição sem fins lucrativos, nós temos que deixar os nossos livros de caixa público, então a gente sempre trabalha dessa forma. A gente no ICE, na execução dos nossos recursos, como a gente é auditado por uma auditoria externa, a gente segue todas as regras que a legislação determina. E a gente tem um manual que a gente segue com todas as regras que o ICE definiu para si próprio, né? A gente não vai impor nenhuma regra administrativo-financeira para as organizações que estão sendo apoiadas. A gente acredita que cada um de vocês tem as regras que são definidas na utilização desse recurso, né? Então, a gente confia nessa utilização. Estando dentro do que a legislação brasileira define, a gente não vai exigir 3 orçamentos porque vocês vão contratar, nada disso. Legal, se eu estiver controlado aqui certinho, acho que a gente passou por todas as perguntas. Teve alguém que levantou a mão ou que queria fazer uma última pergunta que eu não tenha observado, que de repente tenha me fugido? Vou falar agora, colocar no chat. E aí acho que é legal a gente falar dos próximos passos, né, Fê? Eu acho que o e-mail da Bianca que está como principal contato em caso de dúvida. Isso. Muitos de vocês têm o meu contato direto, também fiquem super à vontade para me escrever. Se vocês tiverem dúvidas no momento do preenchimento, mandem para a Bianca. O Hernani está aqui dizendo que ele quer ter acesso à gravação. A gente pode disponibilizar no site junto com o edital, para quem não esteve presente também poder assistir. E aí vocês também podem compartilhar com outras pessoas caso vocês tenham dúvida. Se ficar qualquer dúvida, por favor, é difícil para a gente também prever todos os cenários e todas as questões possíveis. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem mesmo à vontade de nos procurar. As inscrições estão abertas até o dia 30, então se inscrevam e aí a gente aciona vocês mais para frente, tá bom? Mais alguma coisa, Ju? Não, pelo que eu estou vendo aqui, acho que foi tudo ok. Eu quero agradecer só e trata de arrumar uns 2,5 milhões aí para apoiar uns 200, 300 projetos. Eu falo que André, eu falo que eu não estruturei minha carreira para enriquecer, né? Mas tem horas que dá vontade de ter mais dinheiro para disponibilizar. Esse é um caso desses. Parabéns, excelente projeto aí que a gente puder contribuir, nós vamos mandar propostas. Legal, bacana. Gente, super obrigada pela participação, pelo interesse nessa chamada. E aí agora a gente conta com vocês aí para enviar propostas relevantes aí para a gente fortalecer essas organizações que são tão fundamentais aí para gerar mais impacto, ainda mais no contexto que a gente está vivendo hoje, né? E acho que queria reconhecer também o trabalho de vocês maravilhoso que as organizações fazem no apoio ao empreendedor. A gente sabe que o dia a dia é pesado e é por isso que a gente está aqui propondo uma chamada como essa, né? Então, contem conosco. Para além da chamada, contem conosco, a porta está aberta para a gente conversar e fazer ações conjuntas. A gente não vai conseguir apoiar todas as iniciativas que se inscreverem, mas a gente está de portas abertas para apoiar de outras maneiras também, tá?
Obrigadão, gente. Boa tarde, bom fim de tarde aí para vocês. Obrigada.